Antes da gente falar de preço, eu preciso passar algumas informações. Primeira coisa, a força computacional do Bitcoin continua crescendo, tá? 170 milhões de terahash por segundo. Opa, preço caiu, mas a rede como tá? Forte como nunca. Tá forte como um cavalo bombado. Que tomou, como é que é o nome? Trembolona, é isso que é o nome da bomba lá? É forte como um cavalo que tomou a trembolona e tá puxando ferro. Tá forte. Rede do Bitcoin tá forte, fortíssima. Vamos olhar a rede Ethereum, que também caiu, né? Sofreu bastante hoje. Também está aqui na região de topo histórico da força computacional. 817 milhões de ETH hash por segundo, tá? Sobre a rede do Bitcoin, a gente tem uma informação que passou batida no dia de hoje na maioria dos portais, mas nós estamos aqui para alertar. Nona, grava aí comigo, nona, deixa eu limpar aqui, ó. Nona, aumento, né? Reajuste de dificuldade positiva para o Bitcoin. Olha que interessante. Conta comigo aqui, ó. 1. Conta comigo aqui, ó. 2. 3. 4. 5. 6. Não dá para ver aqui, mas dá para ver, né? 7. Mais uma aqui com nós aqui, ó. 8. E ontem, né? Anteontem, na realidade, 9. 9 reajustes de dificuldade positivos para o Bitcoin, desde aquela queda da China. Lembra da China? Não pode minerar Bitcoin, minerou Bitcoin, cota pipi, não pode minerar Bitcoin. Minerou Bitcoin, plau, paledão, não pode paledão. Minera não pode minerar Bitcoin. Aí o que aconteceu aqui com o Bitcoin? Caiu, infinito, né? Ó a dificuldade da mineração, ficou mais fácil, né? Ficou 45% mais fácil minerar um Bitcoin. Por quê? Porque a China falou, não pode. Tem que trabalhar fazendo chip, não pode. Tem que fabricar tênis da Nike, não pode minerar Bitcoin. E aí teve essa queda sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reajustes de dificuldade positivos. A gente está voltando ao patamar que tivemos aqui, ó, pré-topo histórico de mineração. Tá? Então a gente está voltando, foram poucos dias na história que tivemos a força computacional maior do que hoje e, consequentemente, o ajuste da dificuldade maior do que agora, tá? Então, bem interessante aí. Bom, vamos falar sobre as carteiras acima de 1.000 bitcoins. Porque você tá falando assim, não, se tá caindo muito, significa, Ronivon? Significa. O que significa? Que o boladão de amor, que é o baleiudo, ele tá vendendo, correto? Errado. Aí é que você se engana, com as 1.969 pessoas fortemente armadas conosco aqui, 2012. Ai, meu Deus, 2.000 pessoas online aqui conosco aqui. Obrigado, turma. Vocês são fuedas. Vocês são muito fuedas. Olha só, você fala assim, não, então se caiu isso tudo, né? Saiu de 69 para 59, é óbvio que a baleia tá vendendo. É óbvio. Só que não. Sabe quem tá vendendo isso aqui? Pelo menos até agora, os dados que nós temos agora, é o Sardolia. Sabe por que o Sardolia que tá vendendo? Porque a baleia pegou os últimos dias. Então aqui, ó, número de endereços com saldo acima de 1.000 bitcoins. Tá vendo aqui nessa esquerda aqui? Então aqui são as carteiras acima de 1.000 bitcoins. Ou seja, os caras é brutão. Os donos do birimbau. Os caras que quando param o jogo, quando levam a bola embora, param o jogo. Tá? Nesse momento, ó, tendo uma crescidinha, não é muito, não é um absurdo, mas nos últimos dias cresceu em quase 0,5% aqui a carteira deles, né? Então, nesse momento, a gente tem 2.158 carteiras acima de 1.000 bitcoins. Quem tá vendendo é o Sardinha, porque pelo menos até agora o que mostra é que a baleia continuou aqui com seu saldo. E isso aqui é o número de carteiras. Agora eu quero olhar o saldo dessas carteiras. Vamos olhar o saldo dessas carteiras? Aqui, ó, saldo dessas carteiras acima de 1.000 bitcoins também aumentou. Então, veja bem, aumentou o número de carteiras e aumentou o saldo dessas carteiras, tá? Nos últimos dias aqui, então você tá vendo em azul, tá? Eu vou tirar o número de carteiras. Agora é o saldo, aqui em azul você tá vendo o saldo dessas carteiras, tá? Então, assim, das 18,8 milhões de unidades existentes, praticamente 8 milhões estão nas mãos desses baleias, tá? Das carteiras acima de 1.000 bitcoins. Tá? Desse grupo seleto de 2.158 baleias que tem acima de 2.000 bitcoins. Nesse momento, eles têm 7.920.000 bitcoins, tá? Ou uma alta de 0,74%. Bom dia, Miriam. Uma alta de 0,07% aqui nos últimos 40 dias no saldo dessas carteiras, tá? Então, a gente tá falando do dia 6 de outubro até agora, dia 15 de novembro aqui, tá? Então, o saldo dessa turma aqui tá aumentando, nos últimos dias aqui aumentou
0,27%, 0,25% aqui. Show de bola, né? Então é isso aqui que a gente tem que acompanhar. A sardinha tá vendendo? Tá vendendo. Mas e a baleia? Por enquanto, não. Tá? Então os caras que movimentam o mercado de verdade não estão vendendo. Então, opa, pelo menos até agora é o dado que a gente tem hoje, tá? Amanhã pode ser que mude, depois da manhã pode ser que mude ou não. Vamos acompanhar. Esse é o dado que a gente tem hoje. Legal? Legal. Dito tudo isso, o que nós temos a falar aqui? Tá? O que nós temos a falar aqui? Vamos ver, o lucro do minerador tá de boa. Ah, não, o que nós temos a falar? Veja bem, são 7,9 milhões, se a gente arredondar aqui, a gente fala que os mineradores, os grandes, tá? Eles têm 10 milhões, desculpa, eles têm 8 milhões de Bitcoin. Deixa eu botar um texto aqui, ó. Então hoje nós temos 18,8 milhões de unidades, tá? E as baleias têm, deixa eu botar aqui, ó. E as baleias têm 8 milhões. Deixa eu botar isso aqui que eu vou ampliar esse texto aqui, ó. Deixa eu deixar esse texto maior aqui, só para você entender a parada, tá? Vamos botar a fonte maior zona aqui, ó. Pau. Flow. Show de bola. Olha só. Então você pega aqui, das 18,8 milhões de unidades existentes no mercado hoje, no Bitcoin hoje, 18,8, 8 estão na mão dos caras. Então a gente tem praticamente aqui 10, quase 11 milhões, um pouquinho menos de 11 milhões de unidades distribuído para todo mundo, tá? Aí você vai lembrar comigo aqui, você vai lembrar com as 2.119 pessoas aqui fortemente armadas aqui conosco aqui, vamos que vamos! Você vai lembrar comigo que existe uma métrica que diz que entre 15% e 30%, 10% e 25%, está perdido para sempre. Então, se você fizer uma conta bem basicona aqui comigo, tá? Faz uma conta bem basicona. Deixa eu até abrir uma calculadora aqui, ó. Vamos falar, não vamos nem falar os 10%, nem os 30%, vamos no meio, vamos 15%. Então, olha só, 18,8 milhões menos 15%, a gente está falando que quase 3 milhões de bitcoins estão perdidos para todo sempre. Sobraram mais ou menos 15, vamos arredondar para 16 milhões, tá? Então, veja bem, das 18 milhões de unidades existentes, 18,8 milhões de unidades, se a conta estiver certa, tá? Se o estudo, que não é empírico, mas é um estudo que diz que entre 10% e 30% dos bitcoins estão perdidos para todo sempre, vamos colocar no meio termo, aí vamos falar 15%, que é o que eu acredito, alguma coisa entre 10% e 15%. Nós temos hoje 16 milhões de unidades circulantes. 8 milhões está na mão desses caras, dos baleias. 8 milhões. E todo o restante do globo vai brigar por mais ou menos, vamos falar 8 milhões, só que na verdade agora a gente tem 15. Cara, vai brigar por 8, 9 milhões de bitcoins. Ou seja, o que a turma vai brigar hoje de Bitcoin é menos do que esses caras têm na mão. Para você ver o tamanho da força desses caras.